Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Sou o mestre Mário e hoje já trago o meu tradicional aulão de português da Banca VUNESP. Na aula de hoje, vou fazer a correção das questões dos níveis médio e também superior retiradas das provas aplicadas pela VUNESP neste ano. Então, se inscreva neste canal. Conheça também o meu preparatório de português da Banca VUNESP. Vamos ao nosso aulão. Questão VUNESP de nível médio, prova aplicada no ano de 2025. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de concordância. Esta questão está contemplando concordância nominal e verbal. Comece pela concordância verbal. Você que vai fazer prova da VUNESP, é certo que na questão contemplando concordância vai aparecer a partícula se e, provavelmente, o verbo haver no sentido de existir, que ele é impessoal. Já já trago a explicação desses assuntos mais cobrados dentro de concordância verbal pela VUNESP. Acumula-se muitos livros. O que eu disse? Se tem concordância verbal e nominal, comece pela verbal, vai ser mais fácil. Porque você vai se lembrar de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Observe aqui, verbo haver no sentido de existir. Foi o que eu falei, a VUNESP gosta muito. Ela cobra também, às vezes, o verbo fazer indicando o tempo passado. Ela se sentia meia insegura. Será que meia existe ou não? Existe, meia, peça do vestuário. Mas neste caso aqui, será que o correto seria meio ou meia? Já já eu observo. Novamente, a partícula se aparece aqui. Então, isso daqui é bem característico na prova da VUNESP. Verbo haver no sentido de existir e partícula se. Vamos compreender. Acumula-se muitos livros quando se tem espaço suficiente em casa. E neste caso aqui, será que o correto, será que a concordância verbal está adequada? Então, apareceu esta partícula se, você precisa verificar. Será que ela é uma partícula apassivadora ou um índice de indeterminação do sujeito? Aqui que gera mais dúvida, e dentro das funções da palavra se, as duas regras mais cobradas dentro de concordância verbal são essas. Você ainda tem dúvida? Vou trazer a explicação de quando este se é partícula passivadora e quando ele é índice de indeterminação do sujeito. Partícula se, as principais funções dela, as duas mais cobradas dentro de concordância são: se a partícula se é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, ou um índice de indeterminação do sujeito. Muito importante você compreender isso daqui, porque é muito recorrente nas provas dos concursos dentro de concordância. Então, a partícula se, ela pode ser apassivadora, a partícula apassivadora, pronome apassivador do sujeito. Quando que vai ser uma partícula apassivadora? Se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto. Aí vai concordar o que o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Este exemplo aqui é muito bom, que volta e meia a gente vê aí, vende-se casas, aluga-se apartamentos. Certo ou errado? Veremos agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar a transitividade do verbo. Então, eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Se. Partícula apassivadora, não é isso? Ah, se é partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito. Então, você observa que o sujeito paciente, ele está depois do verbo, mas é o sujeito. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se você colocar na voz passiva analítica, casa é vendida. Por isso que casa é o sujeito. Então, o correto é vende-se casa. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente no singular. Sujeito no singular, verbo também no singular. Olha aqui, este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é? Casas é vendida? Não, casas são vendidas. Sujeito no plural, verbo no plural. Compreendeu, então, o se como partícula passivadora? Este se também pode ser índice de indeterminação do sujeito.
Índice de indeterminação do sujeito. Então, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser? Eu não sei se este se aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver um verbo intransitivo, um transitivo indireto ou de ligação, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo vai ficar em quê? Na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Eu necessito de quê? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados. Corretíssimo. E esta frase, será que está? O correto é isso mesmo? Trata-se ou tratam-se de pessoas. Vamos colocar aqui. O correto é trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Acabei de falar, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito e vai ser empregado em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, confia-se em todos, necessita-se de empregado, trata-se de bons alunos. Retomando a questão, então, agora eu preciso observar a transitividade do verbo. Acumula o quê? Se é verbo transitivo direto, este se é uma partícula apassivadora, isso quer dizer que o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, muitos livros. Livros aqui está no plural. É simples assim. Se o sujeito paciente está no plural, o verbo precisa estar também no plural. Então, o correto seria o quê? Acumulam-se muitos livros. Se a gente colocar na voz passiva analítica, muitos livros são acumulados, correto? Então, aqui eu já descarto. Vai ter na sua prova, com certeza, essa partícula se. Novamente aparece a partícula se. Discute-se muito nos dias sobre. Discute-se sobre alguma coisa. Então, se o verbo vem acompanhado de preposição, verbo transitivo indireto, o se será o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Se o se é índice de indeterminação do sujeito, na minha explicação eu disse, eu terei um verbo impessoal, empregado sempre na terceira pessoa do singular. Então, aqui o verbo no singular, porque este se é um índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo impessoal, empregado sempre na terceira pessoa do singular. Então, esta está correta. Haviam estudantes. Haviam ou havia? Primeira coisa, pegue a sua prova e escreva. Verbo haver está com sentido de existir? Existiam estudantes. Sim. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Verbos impessoais, as bancas cobram muito. Observe. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras.
Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos. Se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais. Verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Agora que você já compreendeu, então eu já sei que o correto seria o quê? Havia estudantes que não tinham. Estudantes tinham, correto? Então aqui está errada, porque o correto seria havia, verbo haver no sentido de existir, impessoal. Existe pessoas, gostei muito desta questão, porque aqui eu já consigo identificar. Muitos alunos confundem, se o verbo haver no sentido de existir é impessoal, o verbo existir também será. Não, o verbo existir você vai flexionar normalmente. Então, o correto aqui seria o quê? Existem pessoas que são bibliófilos, ou seja, colecionadores de livros. Pessoas existem pessoas. Ela se sentia meia, nada disso correto, caro concursando. O correto aqui é meio, porque isso daqui é um advérbio. Advérbio é uma palavra invariável. Ele não vai flexionar em número e nem em gênero. Então, invariável. O advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Lembre-se disso. Se está modificando, indicando a circunstância, a um adjetivo, a um verbo ou ao próprio advérbio, ele é advérbio e advérbio é invariável. Ela se sentia meio insegura por não ter lido tanto quanto os demais. Voltando à alternativa A, destaquei aqui também este verbo, olha aqui. Quando se tem espaço suficiente. Tem-se o quê? Espaço suficiente, olha aqui. Espaço suficiente, aqui eu tenho um sujeito paciente no singular, verbo no singular também. Questão bastante interessante para você memorizar as regras mais cobradas dentro de concordância. Caro concursando, na prova da VUNESP, no seu edital, tem lá sentido próprio e figurado. Você não pode errar questão desse jeito. Você precisa otimizar também o seu tempo
vou resolver esta questão sem voltar às passagens no texto. Se preciso for, volte, mas faça a leitura das partes do texto que aparecem nas alternativas, que facilmente você vai identificar uma palavra que soou estranho, uma palavra diferente. Provavelmente ela foi empregada no sentido figurado, é o mesmo que sentido conotativo, quando você dá um novo significado às palavras. A VUNESP é uma pedra no meu caminho. A VUNESP é uma rocha que está no seu caminho? Não. A VUNESP para você é um empecilho, porque ela traz questões difíceis, as provas são difíceis? Nem tanto. Mas sentido figurado é isso. Ou às vezes sem poder frequentar a creche, se ele está frequentando a creche, é quando ele vai à creche, não é isso? Então aqui eu vi que foi empregado em sentido próprio esta palavra. Qual que é o sentido de frequentar? Quando as pessoas estão presentes em alguma situação. Justamente porque falta saneamento na região em que vivem. Eu vivo na região sudeste, eu moro na região sudeste. Então, aqui novamente foi empregado em sentido denotativo, sentido próprio. O estudo do Trata Brasil radiografa, olha aqui, isso daqui foi empregado em sentido figurado. O que é a radiografia? Não é quando você tem uma imagem minuciosa de alguma coisa? Então, quando fala que o estudo do Trata Brasil radiografa, ele vai lá tirar um raio-x, igual você tira lá do braço, por exemplo, quando machuca. Não, quando fala aqui que ele radiografa uma série de efeitos, é porque ele traz de forma detalhada, forma minuciosa, forma precisa esses efeitos. Conseguiu compreender? Então, na leitura das questões aqui, você vai falar, opa, radiografia está relacionada a uma imagem precisa de alguma coisa. Então, aqui foi empregada em sentido figurado. Garantir acesso à água é quando dá o direito a alguma coisa, não é isso? Aqui também empregada em sentido próprio. Não voltei ao texto, não precisei voltar. Se você precisar e tiver dúvida, volte. Expostos a enfermidades que deveriam pertencer ao passado, que deveriam fazer parte do passado. Eu pertenço à família X. Eu faço parte da família X. Conseguiu compreender? Não precisei voltar ao texto para poder analisar, para poder buscar as passagens. Assim você otimiza seu tempo. Sentido figurado, novo significado às palavras. Lembre-se das pedras no meio do caminho de Drummond. Considere as passagens. Os termos destacados significam correta e respectivamente. Aqui nós temos sinônimos, não é isso? Então você vai observar aqui, eu preciso de achar o sinônimo para as palavras destacadas. Se preciso for, volte ao texto. Muitas oportunidades, comece pelas mais fáceis. Necessárias, habilidades básicas e extremamente importantes, necessárias no dia a dia. Dia a dia sem crase, como você vê, não uso crase e nem hífen neste caso. Então, se é necessário, é imprescindível, certinho. É algo indispensável? Olha, é extremamente indispensável, necessário, é importante? Sim. Irrelevante? Não. Indefensável? São as palavras com significados diferentes. Importante? Sim. Já eliminei 3 alternativas. E agora eu vou para qual? Montante, nada, trivial. Trivial parece uma palavra chique, né? Mas nada é do que algo básico, algo simples. Então, eu vou para a penúltima. Vultoso é algo grande, algo que possui muita coisa. Vultoso seria algo importante. E eu já vi que trivial é algo simples, então eu descarto. Algo corriqueiro? Sim. Algo simples? Sim. Algo superficial? Não. Aqui já é um pouquinho também diferente. Então aqui é a alternativa B. Algo corriqueiro, algo trivial. E agora temos nefasta e negligenciado. Eu iria por negligenciado. Olha, isso é uma negligência dos pais. Quer dizer que os pais não tiveram cuidado. Então aqui descuidado. E agora nefasta. Aí eu até trouxe a passagem aqui em que aparece a nefasta. É importante você voltar, caro concursando. Volte ao texto quando você se deparar com uma palavra não muito comum no seu vocabulário.
Olhe lá. Então, preciso ler toda a passagem. Sem acesso a esgoto tratado e a creches, ou às vezes sem poder frequentar a creche quando esta existe, justamente porque falta saneamento na região em que vivem, parte significativa das crianças brasileiras cresce com a herança nefasta, traduzida por uma renda 46% menor na idade adulta. Então, o que é essa herança nefasta? Eu já vi que é algo ruim, algo que prejudica, nefasta, algo que prejudica. Mas por quê? Porque se ele vai ter uma renda menor, ele foi prejudicado pela falta de saneamento. Quando a gente volta aqui, algo nefasto, algo prejudicial. Super dica, sinônimo, antônimo, comece pelas palavras que sabe. Se preciso for, volte ao texto. Na reescrita do trecho, a preposição destacada será substituída por de. Então, eu tenho que colocar o de no lugar do com. Aqui é regência. Então, quando eu falar, eu conto com você. Verbo contar exige a preposição com. E agora eu vou substituir o com por de. Resumindo, qual dos verbos abaixo vai exigir a preposição de? A diferença de renda entre quem conta e quem não conta com. Quem conta, conta com alguma coisa. E agora eu tenho que ver qual das palavras abaixo exige a preposição de. Olha lá. Quem não dispõe de. Certinho, olha lá, eu disponho de alguma coisa. O verbo dispor, ele exige a preposição de. Possuir. Eu possuo do dinheiro? Não. Possuir, caro concursando, verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, ele não pede a preposição. Para pedir a preposição, eu tenho de ter um verbo transitivo indireto. Eu uso o meu dinheiro. Eu uso o quê? Verbo transitivo direto. Eu tenho o meu dinheiro. Novamente, verbo transitivo direto, correto? E eu descarto recorrer. Então, preciso verificar aqui. E quem não recorre ao saneamento básico. Quem recorre, recorre a alguma coisa. Agora, é interessante porque você poderia falar quem recorre, recorre da sentença. Aí seria um outro significado. Portanto, você estar atento ao significado da palavra dentro daquele contexto. Senão você fala assim, ele recorreu da sentença, então recorrer eu posso usar o de. Mas nesse contexto eu não posso usar com a preposição de, correto? Caro concursando, questão agora contemplando concordância verbal e também crase. Crase é mais fácil que concordância verbal. Lembre-se de que para você usar a crase, você precisa de uma palavra que exija a preposição a, mais outra palavra, o substantivo feminino, que vá exigir o artigo definido feminino a. Para você ter crase, é a fusão desses dois as. Quem vai a, preposição a, mais o artigo que vem acompanhando o substantivo feminino praia. Por isso que para eu usar a crase, a palavra tem de ser feminina, porque ela precisa vir acompanhada do a. Se não for, não tem como. Então, vou começar aqui pelas duas do meio. Devido. Se é devido a alguma coisa. Mas o a de a falta, devido ao ato de faltar. Deu ao antes de uma no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Então, eu já vi que a segunda precisa ter crase. Já eliminei duas alternativas. Em que vivem e estarão sujeitas. Quem está sujeito a alguma coisa, não é isso? Olha aqui. Mas aí você vai falar assim, então nesse caso eu deveria usar crase, porque sujeitas exige a preposição a. Só que aqui eu já tenho um artigo indefinido. Antes de pronome e antes de artigo indefinido, caro concursando, eu não posso usar crase. Então olha aqui, sem sofrimento já gabaritamos a questão somente com crase. Comece pela mais fácil, então, sujeitas a uma herança. E agora, um contingente expressivo de crianças de 0 a 6 anos no Brasil segue. Por que que é segue? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo aqui é contingente. Um contingente segue, caro concursando.
Em um período de 35 anos de atuação profissional, estima-se. Olha o se. Este se é importante você compreender. Será que é uma partícula passivadora, um pronome passivador ou um índice de indeterminação do sujeito? Eu estimo o que? Com verbo transitivo direto, eu tenho uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Estima-se isso. Olha aqui. Eu posso substituir por isso. Isso é estimado. Isso está no singular. Se o sujeito paciente está no singular, como acabei de explicar lá no caso de vendem-se casas, o sujeito paciente no singular, o verbo no singular. Sujeito paciente no plural, o verbo também no plural. Então, estima-se isso. Isso é estimado. Por isso aqui o correto é estima-se. A expressão entre colchetes corresponde ao sentido da expressão destacada em. Segue sendo negligenciado na fase da vida que é segundo múltiplas evidências, que é conforme, ou então vou colocar aqui, o que é de acordo. Olha aqui, de acordo com. Então eu poderia substituir de acordo com múltiplas evidências. Agora, eu poderia substituir por tal qual? Não. Tal qual vai trazer uma ideia de comparação. Então, vai ter na sua prova conjunção? Terá sim. A VUNESP adora a conjunção quando e também a conjunção embora. Sem acesso a esgoto tratado e a creches, ou às vezes sem poder frequentar a creche quando esta existe. Quando vai trazer uma ideia de tempo. Já caso traz também uma ideia de condição, caro concursando. Então, eu descarto. Aqui eu chamo a atenção, a VUNESP ela traz, tanto é que o gabarito da questão alternativa C, vou explicar já, mas aqui vale atenção, porque este quando também, ele pode ter um sentido de condição. Sem acesso a esgoto tratado e a creches, quando esta existe. Se esta existir. Então, aqui eu percebo que traria também um pouquinho da ideia de condição, como é o caso da palavra caso. Mas o quando, a VUNESP vai considerar o quando como uma ideia de tempo. Ou às vezes sem poder frequentar a creche, quando esta existe, justamente porque falta saneamento. Eu poderia substituir por uma vez que, justamente uma vez que falta saneamento. Aqui nós temos uma ideia de causa, uma vez que, já que, ou porque, também uma ideia de causa. Sempre que aparecer causa, você vem aqui e coloca assim, primeiro, porque a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Então, primeiro falta o saneamento e depois as crianças não podem frequentar a creche. Então, lembre-se disso, causa ocorre primeiro e leva a uma consequência. Primeiro falta saneamento, depois eles não frequentam a creche. E o E vai trazer uma ideia de quê, caro concursando? Uma ideia de adição. E esse é apenas um exemplo do quanto a falta do mínimo trava a capacidade de aprendizado. Tanto que vai trazer uma ideia de consequência, é uma consecutiva. Então, consequência. Não é surpresa, então, logo, aí eu posso trazer também, portanto, aí vai ser uma ideia de quê, caro concursando? Uma ideia de conclusão. E aqui, em mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, vai trazer uma ideia de quê, caro? Uma ideia de adversidade. E então trouxe uma ideia de quê? Uma ideia de conclusão, como aparece aqui. A leitura do texto permite concluir corretamente que o narrador é o quê? Então vamos ver aqui. Professor de ensino secundário saudoso dos alunos de Portugal, será que é? Aqui até fala, visitar escolas do ensino secundário no Portugal mais remoto. Então, isso daqui, ele ia visitar as escolas. Quando você faz a leitura do texto, em momento nenhum fala que ele é professor. Vou marcar aqui desde o início, olha aqui.
Me deu até saudade de algo que não faço desde que me mudei para Berlim. Ele não faz isso daqui. Visitar escolas do ensino secundário no Portugal mais remoto. Ele visitava as escolas, ele não era professor de ensino secundário. Escritor reconhecido que se mostra devotado à arte da escrita. Será que ele era de fato um escritor? Vamos ver aqui então. Até marquei aqui esta passagem que vai facilitar bastante aqui para você conseguir compreender. Olha aqui. Colhi tanto prazer nisso que não o via como sacrifício. Contrariando os meus hábitos noturnos, notívagos, despertava com uma alegria de criança aniversariante antes do galo cantar. Vestia minha camisa e gravata favoritas e corria para a estação de comboio de Santa Apolônia, cruzando-me no caminho com outros madrugadores como eu, lisboetas por nascimento ou afeto, africanos, europeus, irmãos da diáspora, separação que fazem parte do leque de personagens que pululam em muitas das minhas histórias. Observe esta parte. As personagens das suas histórias. Quem cria personagem? Quem cria as histórias? Esses personagens me acompanharam da Flip em Paraty ao Africa Writes em Londres. Ou seja, ele criava personagens e histórias. Então, neste caso aqui, eu já vi que ele é o quê? Um escritor, não é isso? Que se mostra devotado à arte da escrita. Crítico literário, pretenso escritor que vivencia o magistério antes da literatura, em momento nenhum falou que ele era professor. Ele era um bibliotecário e professor que fomenta a literatura nas escolas, será que é isso mesmo? Até traz uma parte aqui. Na biblioteca da escola, um tanto retraídos, 2 dezenas de alunos aguardavam pacientemente pela minha apresentação. Ele ia à biblioteca, mas fazer a apresentação das suas obras. Em momento nenhum falou que ele era bibliotecário e professor. O termo destacado é um advérbio expressando circunstância de intensidade. Advérbio de intensidade, olha o exemplo. Se eu falar, por exemplo, ela é bonita e ela é muito bonita. Aí eu coloquei uma intensidade. Ela é bastante bonita. E é importante você se lembrar que o advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, caro concursado. Então, o advérbio ele só vai modificar o ava, o adjetivo, o verbo, o advérbio. Se a palavra estiver junta de um substantivo, por exemplo, não pode ser advérbio. Advérbio modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. E o advérbio ele é invariável, caro concursando. Lembre-se disso daqui. Olha aqui, necessária já flexionou, não pode ser advérbio. Aí você vem e descarta. Danada também não pode ser. Muitas também não, porque o advérbio é invariável, correto? Hoje bateu uma saudade boa, uma saudade danada. Então aqui eu já vi que é um adjetivo. Olhe lá, manter em vivo essa coisa boa, essa coisa necessária. Novamente, adjetivo. Colhi tanto prazer. Se você olhar o tanto, ele pode ser um advérbio. Mas nesse caso aqui, ele vem acompanhando um substantivo. Se acompanha substantivo, não pode ser advérbio, caro concursando. Lembre-se disso. Então, colhi muito prazer, colhi tanto prazer. Vamos colocar no plural? Prazeres, colhi tantos prazeres. Então, flexionou, acompanhou o substantivo, não é advérbio. Pulam em muitas, olha aqui, flexionou, não é advérbio. Não muito perto, olha aqui, não muito longe de Fornos. O que você observa neste caso? Longe aqui, a palavra muito, é um advérbio de intensidade porque está modificando o vocábulo longe. Então, aqui é advérbio da intensidade. Uma coisa seria falar eu moro longe. Outra coisa seria falar eu moro muito longe, muito. Olha a intensidade.
A reescrita de informações do texto atende à norma padrão de pontuação. Caro concursando, tem pontuação? Tem vírgula na sua prova da VUNESP. Então, será que eu poderia ou posso empregar a vírgula aqui? A literatura é uma coisa tão necessária. Literatura é o sujeito. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Será que entre o sujeito e o verbo eu posso usar uma vírgula? E entre o verbo e o complemento, posso usar vírgula? É o que eu chamo de SVC. Observe. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar? Nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso. Suveca. Inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Agora que você já compreendeu o SVC, eu não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do seu complemento por vírgula. Então, a alternativa B não pode ter essa vírgula, porque
eu estaria separando o sujeito do verbo. Outra dica, se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, provavelmente estará correto. Numa feira literária, eu tenho o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Então, tenho vírgula? Sim. Normalmente, olha aqui, de que forma? De forma normal, normalmente. Novamente aqui, eu tenho um adjunto adverbial de curta extensão. Ele poderia vir separado por vírgula ou não. Foi o que eu falei, se entre o sujeito e o verbo vierem duas vírgulas, correto. Então, neste caso aqui, a alternativa A está correta, porque eu tenho adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de longa extensão, separado por vírgula. Aqui eu tenho um de curta, que quis colocar a vírgula ou não. Outro macete, anote aí. Olha aqui, a reescrita de informações do texto, ou seja, pegou partes do texto e reescreveu colocando a vírgula. Aí, onde pode vir com vírgula ou sem? No adjunto adverbial de curta extensão. Por isso que no texto ele está sem vírgula e aqui ele está com vírgula. Ao correr para a estação de comboio de Santa Apolônia, eu encontrava o quê? Verbo transitivo direto. Aqui eu tenho um objeto direto. Entre o verbo e o complemento não pode ter vírgula. É o que eu chamo de SVC. Eu queria agradecer. Quem agradece, agradece a alguém. Então, verbo transitivo indireto, aqui eu tenho um objeto indireto. Entre o verbo e o complemento, não pode ter vírgula. Antes que nada justifica o emprego da vírgula. Antes que o galo cantasse, eu já tinha despertado como uma criança no dia. Eu não separo adjunto adnominal, nem o complemento nominal do substantivo a que se referem por vírgula. Não separo, correto? Então, aqui eu descarto essas vírgulas. Neste caso aqui, esta daqui está correta. A colocação pronominal está de acordo com a norma padrão em. Agora peguei-me. Eu preciso da alternativa correta. Será que o correto que seria agora peguei-me ou agora me peguei? Será que agora é uma palavra atrativa? Será que isso daqui é Enéas 4Ps? Observe. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe. É um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio. Você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps.
Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Agora que você já compreendeu, caro concursando, agora é o que? Advérbio. Advérbio é o A de Enéas. Advérbio é palavra atrativa, ela vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela e ele virá antes do verbo. Então, Enéas 4Ps, caso de próclise. Aqui está caso de ênclise, errado. Se observava, está errado também. Por quê? Eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. É o caso de te amo. Não posso. Vestia-me com a camisa e gravata favoritas. Aqui está correto neste caso. Olha aqui, vestia-me. Eu não posso iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Me vestia, não posso. Está errado. E corria para a estação de comboio sempre, sempre é o A de Enéas 4Ps, é advérbio. Advérbio é palavra atrativa. Então vai atrair, o correto seria sempre me encontrando. Outros madrugadores como eu integram-se ao leque de personagens, os quais, olha aqui, olha o P de Enéas 4Ps. Pronome relativo atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Então está corretíssima a alternativa D. Agradaria, verbo no futuro. Eu preciso usar a mesóclise. Meso, o verbo virá no meio, o pronome oblíquo átono virá no meio do verbo. Agradar-me ia, correto? E aqui também está errado. Tem locução verbal com o verbo principal no particípio, caro concursando. Particípio. Você não pode usar o pronome oblíquo átono depois dele, tendo-me mudado, correto? Locução verbal, verbo principal no particípio, nunca o pronome oblíquo átono vem depois do verbo principal. Então, descarto também. A alternativa é. Caro concursando, vamos à resolução das nossas questões de nível superior. Lembrando que todas essas questões, bem como a prova total em PDF, já está disponibilizada no meu preparatório de português Banca VUNESP de nível superior. Vamos à resolução das questões de nível superior. VUNESP, questão de nível superior, vamos marcar a alternativa que vá preencher de forma correta e na sequência as lacunas. Questão contemplando crase, caro concursando. Algumas dicas interessantes, né? Substitua a palavra feminina por uma no masculino. Deu ao antes de uma no masculino, vou usar crase antes de uma no feminino. Antes disso, é importante você compreender que para você usar a crase, você precisa ter os dois as. Observe aqui. O primeiro a, que é a preposição exigida pelo verbo ir, mais o segundo a, que é utilizado em função do substantivo feminino praia. Então, este primeiro a, preposição, segundo a, artigo. Para ter crase, você precisa ter essas duas situações. O termo anterior exigir a preposição a e a palavra da frente aceitar o artigo definido feminino a. Por isso que eu não posso usar crase com palavra no masculino. Palavra no masculino não vem acompanhada de artigo definido feminino a. Na neurociência, a relação entre a manutenção, a relação entre o ato de manter. Olha, deu o antes de uma no masculino, não terá crase antes de uma no feminino. E por que eu não tenho crase, não uso crase aqui? Porque eu já tenho uma preposição. Depois de preposição, eu não uso crase, caro concursando. Vá anotando as regras aí. Agora, se for a preposição até,
Depois da preposição até, o uso da crase é facultativo. Então, já vi que a primeira não possui. Próximo a essa. Se é próximo a alguma coisa. Então, eu deveria usar crase? Não, porque eu não uso crase antes dos pronomes demonstrativos, exceto se for aquele e suas variações. E se fosse próximo àquele local, eu usaria crase, porque eu teria a preposição exigida pelo vocábulo próximo, mais o a que começa aquele. Então, eu não uso crase antes dos pronomes indefinidos, antes dos pronomes demonstrativos, exceto o pronome aquele e suas variações. Então, aqui o correto é sem crase. Apareceu crase, já descarto, gabaritei a questão sem sofrimento. Relacionado. Se é relacionado a alguma coisa, mas o as que vem acompanhando as decisões, então vou usar a com acento indicativo de crase. Então, está correto, relacionado aos atos. Nossas escolhas aqui, que questionemos nossas escolhas e desbloqueemos a capacidade. Eu desbloqueio o quê? O telefone. Com verbo, anote aí também. Depois de verbo transitivo direto, eu não uso crase. Então, aqui sem crase, corretíssima alternativa A. Por que eu não uso crase? Porque para eu usar a crase, como eu disse, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Com verbo transitivo direto, eu tenho a preposição, eu uso a preposição? Não uso. Por isso, descarto, não posso usar crase antes de a capacidade. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está de acordo com a norma padrão. Caro concursando, questão bem interessante, contemplando aqui verbos e verbos derivados. Importante você se lembrar de que a mesma conjugação do verbo de origem terá o verbo derivado. Então, se eu falo eu tenho dinheiro, eu vou falar o quê? Eu mantenho o dinheiro no banco. Simples assim. Agora, se você haver na escola, e agora? Será que o correto seria ver ou vir? Estes verbos geram bastante dúvida. Verbos ver e vir. As bancas cobram muito, principalmente no modo subjuntivo. Então, lá no modo subjuntivo é importante você memorizar esses verbos. O verbo ver, que é o primeiro aqui, eles têm uma mudança. Eles vão apresentar essa irregularidade lá no modo subjuntivo. E as bancas cobram o quê? O modo subjuntivo desses dois verbos. Então é importante você memorizar mesmo. O verbo lá no presente, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Para isso daqui eu criei uma musiquinha. Lá no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito e no futuro, o vé vira vi. Vamos anotar aqui então. O vé vira vi e o vi vira vier. Isso aqui vai ajudar bastante. Modo subjuntivo, o verbo ver vai virar vi. Então, lá no pretérito imperfeito. Se eu visse, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, se eles vissem e, melhor, se eles vissem e se vós visseis. O vé vira vi. Olha o que eu acabei de explicar. Lá no modo subjuntivo, no futuro. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, virdes ou virem. Então aqui você já conseguiu identificar o quê? Modo subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo. O vé vira vi, o vi vira vier. O vé vira vi, o vi vira vier. Importantíssimo. E lá no presente também, que eu veja, que tu vejas, aqui já permanece o vé mesmo. Agora eu tenho aqui o verbo vir. O que eu disse lá atrás? Vamos voltar aqui. O vé vira vi e o vi vira o quê? Vier. Então, observa que no pretérito imperfeito e no futuro. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, ainda que viessem. Se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. O vi vira vier. Quando eu vir, não. Quando eu vier, vier. Viermos, vierdes e vierem. Lembrem-se disso daqui. O vé vira vi e o vi vira vier. Ok? Lá no presente do subjuntivo já é um pouco diferente. Agora, olha aqui. Quando vir João,
Parabenize-o, por favor. O vé vira vi. O vi vira vier quando o João vier. O vi vira vier. O vé vira o quê? Vi. O vi vira vier. Memorizou? Bem interessante. Modo subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro. De que vocês vão se lembrar? Dessa musiquinha. O vé vira vi, o vi vira vier. Compreendido? Para compreender, é importante você se lembrar da música. O vé vira vi, então, o verbo ver vira vi, o verbo vi vira vier. Por isso criei esta música. O vé vira vi, o vi vira vier. Ou seja, o verbo ver, lá no modo subjuntivo, vai virar vir. E o verbo vir vira o quê? Vier. O vé vira vi, o vi vira vier. Então, se você haver, aqui é do verbo ver, não é isso? O que eu disse? O vé vira vi. Então, o correto aqui será o quê? Se você a vir na escola dele, meu recado. Se você a vir, porque é do verbo ver. Modo subjuntivo, aí o vé vira vi, o vi vira vier, que seja no futuro do subjuntivo, como é o caso aqui, quando você a vir. Ontem mantemos, aqui eu já tenho um verbo derivado. Observe a minha explicação sobre os verbos derivados. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento, porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi. Aí eu vou falar o quê? Ele interveio ou ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados. Mas com calma, vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo o quê? Eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui, que depois eu vou voltar aqui. Ó. Ele proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já. Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo por. Lembre-se de que o verbo por vai permanecer com acento. Perdeu o acento, foi o para, o pelo, polo, pera, isso daí vai perder o acento. Agora o verbo por não. Por com acento, verbo. Por sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam, não. As pessoas propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo e observe. É derivado daquele? Aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho. Eu tenho, eu mantenho. Correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho. Não é isso? Eu vejo, eu antevejo.
O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo. Então, é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então, o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu, porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então, lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu, mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok, então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui, eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus. Ela tivera, ela mantivera. Eles vieram, eles intervieram. Se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Compreendido? Então, eu falo, ontem temos toda a decisão? Não, ontem tivemos a decisão de não viajar. Se tivemos, o verbo derivado será o quê? Mantivemos. Bem interessante. Então, está errado. Ontem mantemos? Não. Ontem tivemos, ontem mantivemos. Os cientistas não previram. Aqui é do verbo prever, não é isso? Olha aqui, do verbo prever. Eu falo o quê? Eles viram essa quantidade. Se eles viram, eles previram. Simples assim. Então, está correto. Nada do verbo, nada de preveram, correto? Aqui a forma adequada é previram, que é do verbo prever, derivado do verbo ver. Eu falo, eles viram, eles previram. Se todos virem aqui amanhã, aqui já é do verbo vir. O ver vira vir, o vir vira vier. Então, se é do verbo vir, o correto é o quê? Se todos vierem aqui amanhã. O governo interviu a tempo. Intervir é um verbo derivado do verbo vir, não é isso? Então, vou colocar aqui. Intervir, derivado do verbo vir. Então, eu falo o governo viu, não. Do verbo vir, eu falo o quê? O governo veio. Se é o governo veio, o correto será o quê? O juiz interveio. Faça isso, vai ajudar bastante. Então, interviu é do verbo intervir, que é derivado do verbo vir. Se eu falo ele veio, eu falo o quê? Interveio. É correto afirmar que os dois pontos empregados introduzem um trecho que... Caro concursando, anote aí no seu caderno. Apareceram os dois pontos, a função mais cobrada pelas bancas, explicação, e depois pode também ser usado para uma enumeração. Então, se tem dois pontos, já busque essa ideia de explicação. Vamos ver a passagem aqui. Em estudo realizado com 1.189 pessoas, Elizabeth e seus colegas descobriram que as pessoas humildes intelectualmente tinham maior probabilidade de apresentar características favoráveis à aquisição de novos conhecimentos. Apresentar as características favoráveis à aquisição de novos conhecimentos. Quais são essas características favoráveis à aquisição de novos conhecimentos? Aqui vai explicar quais são essas características favoráveis. Pensamento reflexivo, curiosidade e abertura intelectual. Então, eles introduzem o quê? Um trecho que descreve os parâmetros propostos para o estudo com mais de 1.000 indivíduos? Não. Assegura que pessoas humildes têm qualidades e vocação para ensinar os demais? Também não. Especifica atributos que possibilitam às pessoas a ampliação do próprio saber. Especifica, explica, vai mostrar aqui
quais são esses atributos, quais são as características? Pensamento reflexivo, curiosidade e abertura intelectual. Então, vai especificar esses atributos. Atesta que, em lugar de fazer ponderações, o essencial para os que pretendem ser humildes, ter curiosidade? Também não. Põe em xeque a existência de relações? Também não. Apareceram 2 pontos, função explicativa aqui vai especificar esses atributos, as características favoráveis à aquisição de novos conhecimentos. Assinale a alternativa em que a oração destacada apresenta a mesma relação entre ideias estabelecida pela conjunção embora. O Nesp adora as conjunções embora e quando. Embora a humildade intelectual não esteja associada a maior capacidade cognitiva, ela está relacionada a mais conhecimento geral, lá no 3º parágrafo. Então, o primeiro ponto é você compreender a ideia. O edital da VUNESP fala conjunção, as ideias e relações que elas estabelecem. Qual é a ideia? O sentido que traz a conjunção embora. Observe um exemplo com essa conjunção. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração. Vou colocar aqui. Na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Compreendido? Então, eu já sei que a conjunção embora, ela traz uma ideia de concessão. Tanto é que eu posso usar embora, mesmo que. Ela traz uma ideia de causa, haja com confiança para que ninguém ponha em dúvida seus projetos. Qual o objetivo de você agir com confiança?
para que as pessoas não coloquem dúvida em seus projetos. Então, aqui, quando aparecer a preposição para ou a locução conjuntiva para que, ela vai trazer uma ideia de finalidade, é o objetivo, é o fim. Causa. Com o sucesso da Bienal do Livro, como o sucesso da Bienal do Livro foi indiscutível, haverá novas edições do evento. Então, aqui é uma ideia de causas. Apareceu causa nas suas alternativas? Coloque primeiro. Por quê? Porque a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Primeiro, ela foi um sucesso. Depois, vai haver novas edições. Viu? Para você repetir tal evento, tem de ter sido um sucesso. Primeiro ocorreu o sucesso, depois um evento. Então, ali eu já vi que, embora ela traz essa ideia de concessão. Condição. Sortearemos o prêmio desde que, se todos os clientes estiverem presentes na loja. Ideia de condição, não é o caso. Concessão. Ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela oração de acontecer. Mesmo que a estrada esteja liberada, o tráfego de caminhões permanecerá lento. Estrada liberada, o quê? Tráfego rápido, não é isso? Então, aqui eu consigo observar essa ideia oposta da oração principal, estrada liberada e tráfego lento. Isso é uma ideia oposta, não é isso? O certo seria, se está liberado, tráfego rápido. Então, ideia oposta, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Olha aqui. Ideia oposta, e mesmo com a estrada liberada, a ação da oração principal continua acontecendo, que é o tráfego lento. Então, ideia de concessão, ideia oposta da oração principal, mas não impede a ação da oração principal de acontecer. Concessão, à medida que, nada disso. À medida que, ela vai indicar proporcionalidade. Então, aqui é uma ideia de proporção. À medida que a verdade veio à tona, o irmão reconheceu a injustiça que cometera. Nada de concessão. Concessão aqui vai ser embora e mesmo que, como aparecem aqui. Considere as frases. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronomes, as lacunas dessas frases devem ser preenchidas respectivamente por. Como vamos preencher? Observando colocação pronominal. Já falei com vocês sobre Enéas 4Ps, as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise, que é quando o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Em se tratando das principais características para a aquisição de conhecimentos, quem geralmente possuem-nas ou as possuem. Geralmente aqui é advérbio. Olha o A de Enéas, advérbio. Advérbio atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Quem as possuem. E aqui, então, possuem-nas, descartou. Qualidades como saber analisar fatos e reconhecer fake news é mais provável encontrá-las. Vou colocar aqui, encontrá-las em pessoas que têm pensamento reflexivo. As qualidades são quem? Elas. Então, eu vou falar, é mais provável encontrá-las. Correto? Encontrá-las. Por que não é encontrar-lhes? Porque com verbo transitivo direto, eu vou usar o a e suas variações. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, na hora de fazer a substituição, eu uso lhe ou lhes. Como aqui é um verbo transitivo direto, eu não posso usar o lhes. Então, já descartou. Para os intelectualmente humildes, curiosidade e mente aberta fazem parte da lista de predicados que lhe... Predicados, olha aqui, o P, aqui é o pronome relativo. Enéas 4Ps. Apareceu o pronome relativo, palavra atrativa vai levar à ocorrência da próclise. Então, que lhes, alternativa C, que lhes são vantajosos. Conseguiu compreender? O lhes vai vir antes do verbo, porque neste caso aqui eu tenho uma palavra atrativa que vai levar à ocorrência da próclise.
Frase que está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal se encontra na alternativa. Novamente aparece aqui o se. Importante a gente compreender aqui. Primeira coisa, apareceu o se. Será que ele é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito? Busque a transitividade do verbo. Eu descrevo o quê? Com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, o se é uma partícula passivadora. Isso quer dizer que eu tenho a voz passiva sintética e que este verbo aqui vai concordar com o núcleo do sujeito paciente. Simples assim. Quando for partícula passivadora, se o sujeito paciente que vem lá depois do verbo estiver no plural, verbo no plural. Sujeito paciente no singular, verbo no singular. Traços aqui está no plural, então o verbo precisa também estar no plural. Descrevem-se os traços de comportamento. Para Elizabeth Mancuso, convém àqueles que pretendem ser humildes intelectualmente não sucumbir. Então, descarto aqui, lembrando que preciso da alternativa correta. Vou deixar a alternativa B por enquanto. A aceitação de que somos imperfeitos nos conduzem. O que nos conduz? Faz a pergunta com o verbo e identifique o núcleo do sujeito. A aceitação nos conduz. A aceitação conduz ao primeiro passo. Podem haver, verbo haver no sentido de existir, existem a curto prazo bons resultados. Então, o verbo haver está com sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele vai transferir para o seu auxiliar essa impessoalidade. Então, o correto aqui seria pode haver. Nos depoimentos, nota-se verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se é partícula passivadora, ele vai concordar com o sujeito. Neste caso aqui, sujeito oracional. Nota-se isso. Sujeito oracional é iniciado por uma conjunção integrante e posso substituir por isso. Isso é notado. Se isso é singular, o verbo também no singular. Correto? Os estudiosos se referem apenas à probabilidade diz quando se tratam, vamos simplificar aqui, ó, tratam, vou colocar aqui, trata-se dos que têm humildade. Então, primeira coisa, trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo é impessoal. Então, o correto aqui seria quando se trata dos que têm humildade intelectual. Importante você compreender neste caso, caro concurso, porque como eu tenho aqui uma palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átomo para antes do verbo. Faça isso. Traga para a forma simples, forma simplificada. Trata-se dos que. Aí você vai identificar. Verbo transitivo indireto vem acompanhado da preposição de. Então, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o verbo não vai para o plural. Voltando à alternativa B. Para Elizabeth Mancuso, convém àqueles que pretendem ser humildes intelectualmente não sucumbir ao efeito de modéstia. Então, vamos pegar isso daqui. Não sucumbir ao efeito de modéstia convém. Porque o convém aqui, convém você compreender que ele está na terceira pessoa do singular. Se fosse terceira pessoa do plural, nós usaríamos o acento circunflexo. Bem interessante, merece muita atenção. Então, eu já vi que esse verbo está no singular. Ah, mas ele não deveria estar no plural concordando com aqueles? Não. O aqueles aqui é um objeto indireto. Convém a alguém. Então, aqueles aqui é objeto indireto. Eu tenho que identificar o sujeito. O sujeito aqui é o sujeito oracional. Ah, sujeito oracional pode substituir por isso. Isso convém àqueles que pretendem. Isso. Então, aqui, se tem sujeito oracional, o verbo será empregado sempre na terceira pessoa do singular. Isso convém. Bem interessante. Olha aqui, vamos colocar na ordem direta. Isso convém àqueles que pretendem ser humildes intelectualmente. Não sucumbir ao efeito de modéstia convém àqueles. Se convém, convém a alguém.
Pode-se afirmar corretamente que o autor, ao declarar que aquele foi um insólito jogo de futebol. Insólito é o mesmo que raro, incomum jogo de futebol. Por que foi um incomum jogo de futebol? A Guerra contra as Guerras é um texto menor do Eduardo Galeano. Aqui ele faz referência. A bola que surgiu inusitadamente deu ensejo à partida de futebol? Surgiu uma bola inusitada? Sim. Mas isso fez com que fosse um insólito jogo de futebol? Enquanto o século XXI nascia, olha aqui, morria Berthier, aos 106 anos de idade. Havia atravessado 3 séculos e era o único sobrevivente de um insólito jogo de futebol que foi disputado. Jogaram aquela partida os soldados britânicos e os alemães em meio a uma guerra, gente, num campo improvisado entre trincheiras. Uma bola apareceu, vinda sabe-se lá de onde, e desandou a rodar, não se sabe como, e então o campo de batalha, a guerra se transformou num campo de futebol. Os inimigos jogaram para o alto suas armas e correram para disputar a bola. Os soldados jogaram enquanto puderam, até que os oficiais furiosos fizeram com que se lembrassem de que estavam ali para matar ou morrer. Passada a trégua do futebol, voltou a carnificina, mas a bola tinha aberto um fugaz espaço de encontro para aqueles homens obrigados a se odiar. Resumindo, a guerra contra as guerras, o que ocorreu? Chegou uma bola, não se sabe de onde, e os combatentes britânicos e alemães foram jogar futebol ao invés de guerrear. Voltando à questão, ao declarar que aquele foi um insólito jogo de futebol, faz referência à bola que surgiu inusitadamente, surgiu e deu ensejo à partida de futebol. Não especificamente sobre o fato da bola ter surgido inusitadamente, mas aqui é bastante interessante você compreender o fato da partida de futebol. Foi um raro, um não comum jogo de futebol, por quê? Porque estava em meio à guerra, e eles pararam a guerra para poder jogar futebol. Então, faz referência, foi um insólito jogo de futebol, porque surgiu uma bola e ocorreu uma partida de futebol rara. Aos 106 anos, não, os relatos de esportistas que participaram como militares, a sua tese de que os soldados deveriam permanecer inimigos ferozes, nada disso. O insólito jogo de futebol foi por causa ter ocorrido uma partida de futebol em meio à guerra. Ao litígio, quando fala litígio, ao conflito explícito entre soldados e oficiais, nada disso. Quando fala aqui dos oficiais, olha aqui, os soldados jogaram enquanto puderam, até que os oficiais furiosos fizeram com que se lembrassem de que estavam ali para matar ou morrer. Então, neste caso, o que ocorreu? Os oficiais apenas mandavam, não havia esse conflito explícito. Poderia até haver um conflito, mas não era explícito. Acerca do primeiro parágrafo, é correto afirmar que o autor empregou, respectivamente, a conjunção enquanto e os verbos nascia e morria para expor o quê? Enquanto, olha aqui, enquanto o século XXI nascia, morria uma pessoa. Então, este enquanto aqui, ele vai trazer um fato que ocorre de forma simultânea. Enquanto eu estudava, ele brincava. Então, aqui eu já vi um fato que ocorre, são fatos que ocorrem de forma simultânea e trazendo uma ideia de oposição. Nascer e morrer, como aparece aqui. Para expor ações que geraram reação em cadeia? Não. Ações que geraram reação em cadeia? Também não. Fatos que contestam situações hipotéticas? Não. Um paralelo entre os acontecimentos, fatos que se contrapõem? Sim. Olha aqui, ação paralela, nascia um e morria outro. Nascer e morrer indica oposição? Sim. Um paralelo entre os acontecimentos, eventos imprevisíveis? Não, fatos opostos. Na frase do terceiro parágrafo, os soldados jogaram enquanto puderam, até que os oficiais furiosos fizeram que se lembrassem de que estavam ali para matar ou morrer. Matar ou morrer, aqui eu já vejo uma ideia de exclusão, uma coisa ou outra. Esses termos exprimem as ideias de que
3 possibilidades, começo pela mais fácil. Matar ou morrer. Inclusão? Não. Exclusão? Sim. Inclusão? Também não. Inclusão? Não. Exclusão? Sim. Então, já só restaram 2 alternativas. Soldados jogaram enquanto puderam, até que os oficiais fizeram com que se lembrassem que estavam ali para matar ou morrer. Eles foram até aquele momento, até aquela hora. Então, quando fala até que, vai trazer uma ideia de limite temporal. Ele jogou até que eles chegassem. Aqui eu consigo identificar essa ideia de tempo. Com que se lembrassem de que estavam ali para matar ou morrer. Onde eles estavam? Aí eu já preciso observar, olha aqui. Não se sabe como e então o campo de batalha se transformou num campo de futebol. O campo de batalha, onde eles estavam? No campo de batalha. No campo de batalha é para matar ou morrer. Então, exclusão, campo de batalha, limite temporal. Questão contemplando crase. Atribui-se, se atribui, atribui a alguém. Então, atribui-se a Berthier Felsted, que faleceu às portas. Olha aqui, eu não posso falar, faleceu às portas. Aí parece que as portas faleceram, né? Aí deveria ser até faleceu. Então, quando fala aqui, faleceu às portas, locução de base feminina vem com crase. Essa está sem, esta está sem também, esta tem crase, eu já descarto. Quando britânicos e alemães alheios, quem está alheio é alheio a alguma coisa, mas o A de brutalidade deu A com acento indicativo de crase. Alheios à brutalidade, aqui vem sem crase, então aqui já está correto. Ficaram frente a frente, antes de palavra, com palavras repetidas eu não uso crase. Frente a frente, cara a cara, não uso hífen e nem crase. Show de bola, caro concursante?